Bom dia a todos. É uma alegria poder voltar, porque muitos que foram não voltaram, a não ser em espírito. E esse período de dificuldade que a humanidade passou, e o brasileiro também passou, digo passou porque realmente ficou na lembrança, nós podemos dizer que ganhamos esta guerra mais uma vez, não é? Sempre que houve pandemias, o mundo soube passar por cima, graças a Deus, e sobrevivermos. E aqui estamos. Agora, nós acabávamos de falar se ficou alguma sequela, não é, naqueles que pegaram a Covid. Uma sequela que ficou no movimento religioso e especialmente no movimento espírita é a sequela do comodismo, a sequela do conforto, a sequela da ausência. Nós temos notado uma grande ausência do público na casa espírita. Não sabemos em outras religiões, mas há não muito tempo fui à igreja em nossa cidade e vi poucas pessoas na igreja. Parece-me que essa foi a pior consequência dessa doença, porque morrer todos nós teríamos que morrer, ou antes ou depois. Mas, depois de tantos anos criando o hábito da permanência, da frequência, da assiduidade, perdermos esse hábito em tão pouco tempo e nos tornarmos confortáveis dentro de casa, assistindo às tais das lives. Eu assisti muita live e quando alguém me chamava a atenção por qualquer razão em casa, eu largava a live, ia ver o que a pessoa queria, voltava, era telefone, e eu acho que todos fizeram isso. Ninguém ficaria ali 40, 50 minutos imóvel assistindo. Então, isso trouxe realmente conforto. E outra coisa, muitos ligavam para o palestrante e diziam, olha, gostei da sua palestra, e nem tinham assistido. A gente não via, pegava um trechinho da palestra, falava, fazia um comentário e parecia que havia assistido a palestra inteira. Então, em que pese a modernidade permitir que nós penetremos em todos os lares, mas a necessidade de olharmos nos olhos, o tete a tete, o calor humano. Quando alguém chega com frio, você empresta a sua blusa para que a pessoa se aqueça. Isto não existe na live, né? Só existe no encontro pessoal entre nós. Dizer, nossa, como você, parece que você não envelheceu, mas no fundo fala, nossa, como ele está velho, não é? Essas coisas não existem na live, não é verdade? Um amigo meu foi uma amiga minha foi no consultório dentário e viu a foto do dentista ali, falou, nossa, como ele envelheceu. E foi meu colega de faculdade, né? Aí, quando abriu a porta que ela entrou, ele olhou, ficou olhando para ela, parece que o dentista a conhecia. E ela falou, você não lembra de mim na faculdade e tal? Ele falou, é verdade, você foi minha professora. Aí acabou com ela, que achava que ele estava velho, e ele achou que ela estivesse velha. Mas é comum quando você encontra pessoas que há tempo não vê, você pensar, puxa vida, essa pessoa envelheceu mais do que eu. E ela está pensando igualzinho de você, não é? Mas não era disso que eu estava falando, eu estava dizendo da bendita da nossa pandemia, que fez com que a gente se afastasse. E talvez por isso eu escolhi o seguinte tema, Eis-me aqui, Senhor. Este é o tema que nós vamos procurar falar de maneira sucinta para, quem sabe, despertar em nós novamente essa responsabilidade com nossos compromissos assumidos. Eis-me aqui, Senhor. Um amigo meu sempre gostou de borboletas e, certa vez, dando uma volta nos jardins, ele encontrou um casulo caído num galho preso. E ele levou para dentro de casa
e ficou observando. Ele disse: eu quero esperar essa borboleta nascer, já que ela estava caída. Levou, colocou num local e ficou observando, diariamente observando, e percebia que o casulo se mexia e que a borboleta estava se esforçando para romper aquela película e poder sair. E certa vez, observando que havia dificuldade na borboleta, ele pegou um pequeno bisturi e ajudou, cortou o casulo para que a borboleta saísse com mais facilidade. E logo a borboleta pôs a asa para fora, foi se espremendo, saiu, e ele ficou todo feliz em ter ajudado a borboleta. O que nós muitas vezes ficamos felizes porque ajudamos um filho, ajudamos um amigo, né? Ajudamos alguém. E ele ficou todo feliz e começou a observar. Ele disse: já que eu a ajudei a sair da prisão, quero vê-la voar. E ela começou a andar por ali, andar e não voava. Ele empurrava, ela caía no chão. Ele pegava, punha em cima novamente. E ele tinha um vizinho dele que era professor e ligado à parte de biologia, e ele comentou com o professor. O professor quis ver a borboleta, entrou, observou, e ela só andava. Ele perguntou: mas como é que você a pegou? E ele contou a história, e ainda todo orgulhoso disse: eu até ajudei a nascer, fui eu que cortei o casulo. E o professor disse: é por isso que ela não anda, e ela não vai, é por isso que ela não voa, e ela não vai voar nunca, porque o fato de você ter ajudado ela a romper o casulo não deu às asas dela a força que precisava para voar. Então, quando nós ajudamos além do que precisa, nós atrapalhamos o reino animal. E isso ficou... Muita gente já ouviu essa história, não é? Eu estou dizendo que aconteceu com um vizinho meu, mas é uma história que vem demonstrar um aspecto psicológico de nossa vida. Porque quando nós fazemos pelos outros aquilo que cabe a eles fazerem, nós não os estamos ajudando. Isso é uma das coisas que mais acontece entre pais e filhos. Nós fazemos aquilo que compete ao filho, e ele não cresce, não amadurece, e fica na dependência dos pais. E quando os pais faltam, fica na dependência da sociedade. E esta sociedade não o atende como os pais atendiam, e aí vem o sofrimento, a dor, a revolta, caso ele não supere, não dê a volta e não passe por cima. Porque nós nos esquecemos que a borboleta tem que, com sua força, romper o casulo para que ela possa voar. Portanto, nós tiramos uma mensagem: o esforço é que traz o desenvolvimento, que traz o progresso. O esforço. Quando não há o esforço necessário, o progresso também não acontece. Logo após o desencarne de Jesus, nós vamos encontrar uma comunidade que ainda não se chamava de cristã. Os discípulos ou os seguidores de Jesus se chamavam de nazarenos, de crentes e até de santos. Havia essa forma de se tratarem. Hoje nós vemos religiões que se chamam de irmãos, eles chamavam de santos, ou nazarenos ou crentes. Foi na cidade de Antioquia, ou Antioquia, como é que chama? Na Turquia, que é hoje na Turquia, que os cristãos receberam a denominação de cristãos pelos seguidores de Paulo. Até então, eles tinham essa forma de se conhecerem. Eu estou usando a palavra santos porque essa palavra vai aparecer depois no decorrer da palestra. Foi, portanto, nesse período que eles começaram a se chamar de cristãos. E pegou tanto que até hoje
a comunidade cristã não se chama mais de comunidade nazarena ou crente, e muito menos de santos, porque de santo ninguém tem nada, não é? O santo ficou só na acepção da palavra mesmo. E todos conhecem, eu não vejo quase nenhum espírita que não tenha lido o livro Paulo e Estevão. E se não leram, é um motivo para comprarem o livro ou pegarem na biblioteca e lerem. É um dos livros mais lidos e mais belos da literatura espírita. Mas ali tem uma parte que vem bem encontrar-se com o nosso tema. Quando Saulo de Tarso, que era da cidade de Tarso, e era um judeu que havia se tornado romano pelas leis deles, ele tinha todos os privilégios dos romanos, e era um grande tribuno e um defensor das leis de Moisés. Ele foi provocado muitas vezes por cristãos, e dado o orgulho, o ego que era muito exorbitante nele, fez com que ele se tornasse o maior perseguidor dos cristãos. Tanto que o primeiro mártir do cristianismo foi morto por suas mãos, ou seja, porque ele mandou que o matassem, através do apedrejamento. E esse fato provocou uma mudança na vida de Saulo, porque esse primeiro cristão que morreu sob suas ordens chamava-se Estevão e era irmão de Abigail, sem que ele soubesse, porque Abigail era a sua noiva, amada noiva de Saulo. E ele não sabia que esse cristão era irmão de Abigail e mandou apedrejá-lo. Quando Abigail soube, lógico, houve um estremecimento no relacionamento deles e Saulo largou Abigail. Foi embora, mas ele sofreu tanto com a falta de sua noiva que ele voltou para procurá-la. Só que nesse período que ele se afastou da vida de Abigail, ela conheceu um senhor chamado Ananias, cristão, que a tornou cristã também. Quando ele se reaproximou dela e soube que ela havia se tornado cristã, aí ele foi ao auge do desespero. E ela havia adquirido uma doença na ausência do noivo, porque ela o amava muito, e esta doença também a levou à morte. Aí Saulo se tornou o maior perseguidor, com desejo de exterminar com todos os cristãos. E quando soube que esse velho Ananias foi quem a tornou cristã, ele resolveu sair em perseguição a Ananias para torná-lo seu prisioneiro e também levá-lo à morte. Ele reuniu um grupo de soldados e partiram para a cidade de Damasco, onde morava Ananias. E na entrada de Damasco ocorre aquela célebre passagem que todos, tenho certeza, se não estão se lembrando, mas vão se lembrar, é conhecida de todos. Quando Saulo tem uma visão, não sabemos ainda se todos viram ou só ele viu Jesus, e diante daquele clarão que surgiu nos seus olhos, ele caiu do animal e ficou estendido no chão, olhou para cima e viu a imagem de Jesus, que disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente se colocou numa posição totalmente de subserviência e ficou cego, não conseguia enxergar. Os soldados o levaram a uma pousada ali na cidade e foram embora atemorizados com o que estava acontecendo. E Saulo ficou ali sozinho, sem enxergar nada, numa pousada, desesperado, pensando na figura de Jesus, que era a quem ele perseguia e que veio ao seu encontro, dizendo: por que me persegues? Enquanto isso, no centro, na cidade de Damasco, um espírito aparece de forma tangível, visível, para o velho Ananias,
E aí vem a frase da nossa palestra. O Espírito aparece e diz, Ananias. E Ananias, sem perguntar nada, sem levar susto, sem interrogar, sem querer saber nada, diz, eis-me aqui, Senhor. Entregando-se ao Espírito, dizendo, estou aqui à sua disposição. Não há pandemia nenhuma que me afaste. Eis-me aqui, Senhor. Como dizendo, o que queres de mim? E o Espírito disse, eu quero que vá à rua direita, na casa de Judas, e ali você vai encontrar um homem vindo de Tarso. É Saulo, e quero que você o ajude. Ananias se assustou e disse para o Espírito, ele já havia se entregue, né? Eis-me aqui, Senhor. Mas aí ele pôs um pé atrás e disse, mas este homem é o que persegue os santos. Ele não disse os cristãos, porque ainda não havia a expressão cristão. Este homem é o que persegue os santos, como dizendo, como que eu vou lá? Ele está vindo aqui para me prender. E o Espírito disse para ele, eu quero que você vá atendê-lo, porque ele é um vaso escolhido para mim. Olha que interessante. Saulo era um vaso escolhido para Jesus. E Ananias foi, assustado, entrou na casa de Judas, que ele conhecia, era uma pousada, e procurou Saulo e, impondo-lhe as mãos, fez com que os seus olhos voltassem a enxergar. Como se escamas caíssem de seus olhos, e Saulo passou a enxergar. E, a partir daquele momento, Saulo, totalmente arrependido do que havia feito, vai para o deserto, fica 3 anos, e depois retorna lentamente à sua lida, que se tornou o maior apóstolo fora de Israel, o maior apóstolo dos gentios, e foi quem levou o cristianismo para fora das cercanias de Israel, para toda a Europa, para o Oriente, para o Ocidente. Então, Saulo, que posteriormente se chamou Paulo, todos sabem que o santo da Igreja Católica, São Paulo, é este Paulo a que nos referimos, e que homenageia a nossa cidade, nosso estado de São Paulo, e tantos outros no mundo que levam o seu nome. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa passagem são 2 fatos interessantes. O primeiro é que Ananias simplesmente diz, eis-me aqui, Senhor. E eu fico pensando, será que algum de nós se entregaria de forma tão rápida a um apelo, a uma solicitação de ajuda? Não precisaria vir do plano espiritual, uma ajuda qualquer de alguém que nos peça. Será que nós estamos tão prontos assim para nos entregarmos à necessidade da pessoa? E o segundo fato que me chamou a atenção é o Espírito dizer para Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Quando Jesus foi iniciar o seu messianato, ele também saiu à procura dos que se prontificassem a serem seus servidores, os seus auxiliares. E foi à praia onde ele encontrou os pescadores, encontrou Pedro, encontrou João, encontrou Tiago, encontrou quase todos os apóstolos foram encontrados ali, um puxando a rede com peixe, outro costurando a rede que estava rasgada, outro arrumando o barco onde saía para pescar, uns estavam sozinhos, outros acompanhados dos pais, e ele foi convidando um a um. E embora eles não dissessem, eis-me aqui, Senhor, todos eles, segundo a descrição do irmão X, não é? Que nós não podemos dizer que isto tenha acontecido exatamente desta forma, mas é uma maneira de nos fazer entender como os espíritos estavam prontos para a tarefa, todos eles também largaram os seus afazeres
e passaram a seguir a Jesus. O interessante disso é que nenhum de nós, em sã consciência, largaria o seu serviço e acompanharia um estranho, sem saber o que receberia de volta. E eles foram seguindo Jesus, até que um deles perguntou, mas aonde nós vamos? O que nós vamos fazer? Não é? Arriscou. E Jesus, virando-lhe, deu uma resposta que nos faria fugir. Jesus disse, vocês são pescadores de peixes, venham comigo que eu os farei pescadores de homens. Aí é que a gente ia embora mesmo, né? Meu Deus, eu tenho um emprego, ganho um salário mínimo, é pouco, mas é bom. Agora eu vou ser pescador de homem, o que eu vou ganhar, né? Mas todos eles, pelo menos os 12 apóstolos, foram seguindo a Jesus. E por que nós estamos trazendo exatamente estes dois casos, Ananias e os apóstolos? Porque ambos têm algo em comum, que é o estado espiritual pronto para a tarefa, é o amadurecimento que falta em nós ainda. Não havia acomodação, porque Jesus disse, aonde eu for, não tenho aonde recostar minha cabeça. Não havia uma promessa de riqueza, de luxo, de conforto, de poder, como hoje as religiões procuram passar para os seus seguidores. A forma de atrair os seguidores das igrejas, das religiões, é oferecendo bens materiais como recompensa por seu acompanhamento, por seguirem aquela doutrina. Diferentemente do espiritismo, que além de não oferecer nada, ainda tira o que a gente tem. Porque na casa espírita a gente ainda doa alguma coisa. Aos que doam mais, os que doam menos, aos que oferecem o seu trabalho, as suas horas, suas vigílias, as suas visitas, o enxoval, a sopa, as aulas, as palestras, todos se entregam de forma alegre, feliz, sem cobrarem nada. Então, são coisas que nós precisamos refletir, que tipo de vaso que nós somos. Porque Jesus disse, Paulo é um vaso escolhido por mim. E eu pergunto, e aqueles que seguem a Jesus, são também seus vasos escolhidos? Somos seus vasos escolhidos. Porém, não esqueçam que existem vasos de porcelana, vasos de barro e, recentemente, vasos de plástico. Pelo menos de plástico, nós seremos os vasos escolhidos por Jesus. Porque estamos aqui numa tarefa que nos comprometemos diante de nossa encarnação. O irmão X tem uma lição inteira, agora não me lembro o nome do livro, em que ele refere-se ao discípulo de perto e ao discípulo de longe. E ele vai fazendo comparações. Discípulo de perto é aquele que está constantemente à disposição dos serviços de Jesus, pronto para atender qualquer pessoa em qualquer lugar, entregar-se a si mesmo para as pessoas. Este é o discípulo de perto. Discípulo de longe é aquele que vai de vez em quando, que doa alguma coisa, que vai no centro tomar passe, que vai pedir uma oração, uma vibração. Não é aquele que se entrega, mas não deixa de ser um discípulo. É um discípulo de longe, não é um discípulo de perto. É um vaso de barro ou vaso de plástico, não é um vaso de porcelana. Mas com isto, nós todos temos que nos considerarmos esses vasos também escolhidos por Jesus. Não estamos aqui à toa, embora o livre-arbítrio permite que cada um de vocês venha, não existe uma obrigação nem promessa, existe de que vocês ganharão o céu, ganharão
o nosso lar, que por um tempo passou a ser o oásis dos espíritas, achando que iriam para o nosso lar. Haja nosso lar para receber todo mundo. Nós vamos, sabe para onde quando desencarnarmos? Nós vamos para onde nossas afinidades nos levarem. Nós vamos estar com as pessoas e nos ambientes que nós gostamos, com as pessoas que nós cultivamos amizades. Nós vamos estar em ambientes que são prazerosos para nós, que nos atraem. Portanto, quanto mais nós nos educarmos, melhor estaremos após o desencarne. Não teremos méritos além daqueles que merecemos. Não receberemos favor especial de espírito nenhum. Aqueles que nos amam estarão à nossa disposição para nos ajudarem, mas não nos carregarão no colo. Não cortarão o casulo para que a borboleta voe. Nos deixarão romper o casulo com nossas forças. Porque existe a lei do livre-arbítrio e da justiça. E é isto que a doutrina espírita nos traz. Isto nós temos que entender. A doutrina espírita não é para dar passe, não é para fazer desobsessão. Esses são elementos auxiliares nossos. Mas o objetivo principal da doutrina espírita é o esclarecimento, trazer-nos o conhecimento para que isto transforme nossa vida, para que nossos hábitos e atitudes possam ir se modificando e nos eduquemos, para que ao final desta vida nós tenhamos um rastro a deixar atrás de nós, algo que construímos não só para os outros, mas para nós também. Um dos grandes problemas que nós carregamos como vício é o orgulho, e que modernamente se chama de ego, o egocentrismo. Um dos maiores problemas do egocentrismo é fazer com que a gente se sinta maior do que é, se sinta superior ao que realmente é. E um dos grandes problemas que temos é querer mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Mas o pior problema do egocentrismo é você acreditar que é aquilo que você não é. Porque nós sabemos o que nós não somos, mas há um torpor de obsessão que nos faz achar que somos aquilo que ainda não somos. É o pior cego que tem, é o cego dirigindo o cego, porque nós não estamos enxergando o nosso próprio vício, e não há quem consiga sair de um vício se não conhecer o seu vício, a sua fraqueza, o seu erro. Há uma história que eu talvez até tenha trazido aqui há anos atrás, que foi muito conhecida, portanto alguns de vocês se lembrarão dela, outros dirão, nossa, vai contar de novo, não tem outra para contar. E aos que já esqueceram, porque não lembram nem o que comeram hoje, e aos que não ouviram ainda a história. Conta-se que numa cidadezinha do interior, semelhante a Águas da Prata, onde eu moro, né? Onde nós moramos, é uma cidade encantadora, pequena, tem uns 3 bancos de jardim, já está bom. Estava ali sentado num banco de jardim um senhor com o seu neto do lado, e aí parou um carro na guia e perguntou, por favor, meu senhor, eu estou querendo mudar para esta cidade. E o velhinho disse, pois não. E eu queria saber como é que é esta cidade, como é que são os moradores daqui, se existe muita intriga, muita fofoca, briga, como é que são as escolas que eu vou trazer meus filhos para cá, se elas são escolas boas. E depois de todas as perguntas que este cavalheiro fez, o velhinho levantou-se, foi até perto da janela, o menino levantou-se também do seu lado, e ele disse, escuta, me diz uma coisa, como são os seus vizinhos lá na cidade que o senhor mora? O homem disse assim, é por isso que eu quero mudar.
são horríveis, são uns fofoqueiros, não podem fazer nada, eles contam para todo mundo, ficam com briga, é barulho à noite, eu não aguento mais, por isso que eu quero vir para cá. E o velhinho falou, e as escolas onde seus filhos vão? Nossa, os professores não têm amor aos alunos, o diretor vive criando problemas, não tem condução para levar os filhos para a escola, horrível, por isso que eu quero mudar. E as ruas são limpas, sujas, sujas. Aí o velhinho olhou para ele e falou assim, olha, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. É melhor o senhor procurar outra cidade, porque esta aqui é igualzinha à sua, não é? Isso aqui também os vizinhos brigam, fazem barulho, os professores não são bons, é melhor o senhor procurar outra cidade. O neto ficou olhando para o avô assim, não entendendo bem, o homem pegou o carro e foi embora. Aí o neto ficou pensando no que o avô havia falado. Dali um pouco para outro carro. Abriu a janela e falou, meu amigo, por favor, eu estou procurando um lugar para mudar. E o neto falou, nossa, vovô, hoje aqui virou uma imobiliária agora. Né? Falou, mas o que o senhor está querendo? Eu quero uma cidade pacífica, amorosa, de amigos. Aí o velhinho fez a mesma pergunta. E como que é na sua cidade? Falou, olha, minha cidade é maravilhosa, meus vizinhos são muito bons, eu só vou sair de lá porque preciso sair, senão eu não sairia. E as escolas são ótimas, os professores são bons, o diretor, as ruas todas limpas. Aí o velhinho bateu no braço dele e falou, meu amigo, aqui é a cidade que o senhor quer, pode vir para cá, são vizinhos maravilhosos, professores maravilhosos, as ruas todas limpas, venha, mude para cá. E o homem agradeceu e foi embora, né, buscar a sua família para mudar para lá. Quando sentaram, o neto disse, vovô, por que o senhor fala mentira? Falei, que mentira? Primeiro o senhor disse que a cidade é suja, todo mundo briga, agora o senhor disse que a cidade é limpa, que aqui todo mundo é amigo, que história é essa? Aí ele disse, meu neto, eu vou dizer uma coisa para você, que você só vai entender daqui a alguns anos. Mas o mundo é da cor que você pinta. O neto não entendeu nada, mas ficou a mensagem para nós. O mundo é do jeito que você pinta. Aquilo que você faz dele é aquilo que é. É assim que nós viveremos no plano espiritual após a nossa morte. Nós estaremos lá de acordo com aquilo que nós pintamos. Porque nós não conseguimos mudar ninguém, por mais que a gente queira mudar o filho, mudar o irmão, o pai, o amigo, eles não mudam, nós é que mudamos e nos adaptamos. E quanto mais rápido nos adaptarmos, mais fácil será servir de modelo para que eles mudem também, se é que o nosso modelo é melhor do que o deles, porque sempre o que é nosso é melhor do que o dos outros. E, portanto, é muito importante que, dentro da doutrina que nós aqui estamos, nós vivenciamos muito o fator caridade. Eu tenho sempre batido numa tecla sobre a caridade, para que a gente não se frustre no dia de prestarmos contas no plano espiritual. O plano espiritual não é uma tribuna, um tribunal, onde nós vamos, diante de um juiz, contar o que fizemos ou projetarão, como os espíritos dizem, não é? Aquilo é didático, projetarão nossa vida para que a gente seja julgado. O maior tribunal que existe é o da consciência. Este é o tribunal que nos julgará após a morte. O que acontece é que os espíritos amigos nos esclarecem, nos ilustram os problemas, mas a nossa consciência é que vai nos julgar. E é a nossa consciência que nos levará de encontro aos amigos e aos ambientes que nós viveremos após a nossa morte. Eu digo que eu procuro falar sobre isso para que a gente não se frustre, porque um dos sonhos e dos objetivos do espírita é praticar a caridade como pondo o amor em ação, porque caridade é o amor em ação.
Só que nós, raramente, no gesto de caridade, colocamos o amor em ação. Nós, a maioria das vezes, colocamos um dever, uma obrigação, uma orientação que a doutrina nos dá, não é? A assistência social, que hoje é tão desenvolvida, principalmente nos países mais necessitados, é uma forma técnica de atender e fazer com que as pessoas cresçam. Às vezes, enxergam os religiosos que praticam a caridade como um ato retrógrado, que não está exercendo a assistência social, mas está exercendo o assistencialismo. Mas nós temos que ter a consciência de fazermos aquilo que o nosso coração nos convida a fazer, e fazermos de forma correta, para não rompermos o casulo e prejudicar o desenvolvimento da borboleta. Temos que fazer com que continuem se esforçando, só não permitindo que se afundem, dando motivos de vida, mostrando caminhos para ele. Por que eu digo do espírita? Porque nós aprendemos com a doutrina, e eu vejo isso uma das coisas mais maravilhosas da doutrina, que é, fora da caridade não há salvação. Mas não é esta caridade ostensiva de pôr a mão no bolso e dar para os outros. A caridade é algo muito mais profundo, porque a caridade não implica no que você dá, nem no que você faz para o próximo. A caridade implica no como você faz e no como você dá as coisas para o próximo. O teu valor não está no que você fez, mas como você fez. E este como nós não temos nos educado. Nós ficamos na superfície da caridade, que é o enxoval, a sopa, que é o Natal no fim do ano, são os brinquedos, são os enxovais para gestantes, enfim, todo tipo de assistência que os espíritas fazem. E nós ficamos achando que isto é suficiente. Então vejam bem, esta caridade que a doutrina nos convida a fazer é o início de um aprendizado. Mas nós temos e estamos hoje no momento, e já bem avançados em conhecimento, para percebermos que uma coisa é a caridade que você faz para o outro, e a outra é aquela que você faz também para você. A caridade que você só faz para o outro é aquela que você dá. E a que você faz para você é como você dá. É colocar o seu amor, a sua atenção, o seu respeito, a sua humildade ao dar, para não humilhar, não ofender. O jeito que você trata aquele que bate à tua porta, que bate à casa espírita, como você recebe aquele que precisa do passe, da tua orientação, da tua aula. Como você faz isto é que será a verdadeira caridade e que terá um peso grande para você no futuro. Por que peso grande? Porque te dará mais mérito. Não é que vai dar presente a você. Vai simplesmente identificar até que ponto você já amadureceu, até que ponto você já cresceu. E este barômetro te identifica diante de você mesmo. No momento que você se questionar como é que eu fiz isto, você vai saber até que ponto você já evoluiu. Quer ver que coisa que aconteceu ontem para mim? Outro dia, a Gleise lembrou daquela história da humildade que eu contei aqui, da paciência que eu contei aqui. Foi um fato que aconteceu comigo. Agora, ontem aconteceu outro. Porque a gente, como espírita, vive falando em caridade, não é verdade? Fora da caridade não há salvação. Aí você pega e dá um chequinho todo mês lá para uma instituição, pronto, já estou salvo. Não é? Ontem nós fomos comer um pastel ali na Praça de Águas da Prata, que todos os fins de semana enche de turistas ali,
E agora tem sido um prato cheio para minha esposa, porque ela não precisa mais fazer almoço, entendeu? Então a gente vai comer pastel, o que é uma boa coisa, é um prato diferente. Então estávamos lá comendo pastel, e eu levantei para ir buscar um suco de laranja para ela. Nisso chegou um rapaz, um pedinte, que de vez em quando ele passa pela cidade, ele é itinerante. E veio me pedir alguma coisa. Só que quando eu olhei para ele, ele estava com a boca tão suja, gente. Aí eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá, não é? Que ela disse, eu não faço isso por dinheiro nenhum, eu só faço por amor, porque se fosse por dinheiro eu não faria. Lembro-me da irmã Dulce, que sendo questionada num local como este, repleto de doentes, com as mais diferentes doenças, alguns cheirando mal, com mau aspecto, perguntaram para ela, não é, se ela se entregava tanto para esses doentes. Eis-me aqui, Senhor, esta pode dizer. E ela disse, nós vivemos, nós, não disse ela, nós aqui vivemos tanto para eles, que já não somos mais nós, somos eles. Essa é a verdadeira entrega. Tive um amigo que, uma ocasião, ele resolveu fazer a caridade. É o novo, não tem o novo rico, aquele era o novo espírita. Ele assistiu uma palestra, ficou encantado. E foi procurar um grupo que entregava marmitas ou sopas à noite, debaixo dos viadutos, em São Paulo isso. E ele falou, eu agora vou começar à noite e visitar esses mendigos, né? E ele saiu. No dia seguinte encontrei com ele, falei, e aí, Flávio, como é que foi? Ele falou, nunca mais eu vou, vocês são loucos. Que caridade, vocês são loucos. Eu falei, mas o que houve? Ele falou, nossa, eu posso ir na cozinha fazer a comida para eles, mas não me peça para ir levar para eles. Eu não suportei o mau cheiro que havia ali. A fisionomia, a aparência deles me causou náusea, eu precisei sair para pôr fora, ele disse. Então nós não estamos preparados para eis-me aqui, Senhor. Não estamos preparados para sermos os vasos de porcelana, mas podemos ser os vasos de barro. Vamos na cozinha fazer a comida. Vamos dirigindo o carro se não temos coragem de encarar. Mas vamos fazer alguma coisa com verdadeiro sentimento. E aí eu olhei para aquele rapaz e a aparência dele, usando a verdadeira expressão, me causou nojo. E eu então virei para a casa de sucos falando com ele, para não olhar para ele. Ele falava comigo e eu respondia assim. Aí eu peguei o suco, levei na mesa, me distanciei dele, quando olhei ele estava do meu lado. Eu olhei para ele e olhava para frente de novo. Difícil olhar para ele, gente, difícil. Aí voltei para a banca lá do suco e ele voltou atrás de mim. Me pediu R$5. Eu falei, olhando assim para frente, né? Não queria encará-lo, fiquei com dó, né? Ele aqui olhava, então eu te dou um suco de laranja. Não, eu não quero suco, eu quero dinheiro. Aí a moça falou, ô Cícero, que ela até já sabia o nome, ele vai te dar um suco de laranja. Tá bom, então me dá o suco de laranja. Eu falei, pode pegar o suco de laranja, olhando para o outro lado. Veja que caridade, né? Saiu do coração. Esse suco de laranja não saiu? Como dizendo, vai logo embora, que eu não aguento mais te ver. Aí puseram um suco dentro de uma garrafinha de Guaraná, ele ainda foi lá me mostrar a garrafinha de Guaraná. Falei, tá bom, tchau. E depois vem a reflexão, não é? E na reflexão você percebe que você não fez caridade coisa nenhuma. A caridade foi ele ter ido embora e não ficado do meu lado. Então eu percebi que eu fiz um bem para ele. Ele tomou o suco, mas para mim não serviu de nada, a não ser a reflexão que eu fiz e estou fazendo com vocês. Isto está sendo útil, porque estamos percebendo como é que nós, a maioria das vezes, fazemos a caridade. Quando algo não sai de nosso sentimento, não sai da compaixão que o cristianismo vem nos treinando, é uma caridade que serve ao outro e pouco serve para nós.
Porque eu disse, não vamos nos frustrarmos ao chegarmos no plano espiritual e percebermos que grande parte de nossa vida nós passamos fazendo caridade do jeito que eu dei o suco de laranja para este senhor, fazendo o possível para não nos encontrarmos com a situação que nos desagrada. Porque a caridade não se faz só com bens materiais. E a dificuldade de encontrar alguém com quem você não simpatiza, a dificuldade de encontrar alguém que te fez algo de ruim, a dificuldade de encarar alguém que te prejudicou, que te traiu, que te enganou. Esta dificuldade é o orgulho que nós temos e que nos afasta da verdadeira caridade. A caridade é aquela que nós conseguimos perdoar com humildade e não com humilhação. Este sentimento é o que vai identificar até que ponto nós já evoluímos. O amadurecimento de nosso espírito será sentido dessa maneira, para que a gente tenha certeza de que não estamos sendo enganados por nós próprios. Uma ocasião, nós fomos a um chá beneficente no Clube Pinheiros, lá em São Paulo. O Chico Xavier ia todos os anos lá e havia uma arrecadação muito grande para o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. E era o chá da Mercedes, acho que alguns de vocês, principalmente os mais antigos, devem ter ouvido falar. Era uma vez por ano, iam grandes artistas cantar e o Chico estava presente. E eu fui, estava lá no público e uma mesa grande se formou e ali foram chamadas todas as autoridades. Era prefeito, era o presidente do clube, era o vereador, era o presidente do centro espírita, e disso, daquilo, e o Chico sentadinho aqui no meio, e todas as autoridades de gravata, todos bonitos, né? Porque para ficar bonito tem que pôr gravata, lá em São Paulo é assim, né? E todos ali sentados ao lado do Chico, mas uma cadeira vazia, que delicadamente sempre deixaram para que ele escolhesse alguém para sentar-se ao seu lado. E aí pediram para ele, Chico, quem você gostaria que sentasse ao seu lado? Bom, eu imaginei, se aí tem presidente, tem tudo, ele vai chamar um rei, né? Para ficar ao lado dele, a pessoa mais importante. Ele olhou assim no público e falou assim, eu queria chamar a Dona Maria Aparecida. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Levantou uma senhora negrona lá do meio, assim, veio andando, com toda a humildade. Aí eu fiquei vendo ela passar e ele disse, ela é a responsável pelo Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba. Ela começou esse trabalho na casa dela. E aí você começou a ver aquela senhora que nos teus olhos se transformavam numa luminosidade. Ela não usava gravata, roupa de luxo, de marca, penteados especiais. Era aquele jeitão de mulher simples, mas com um espírito grandioso, que veio e sentou-se ao seu lado. E que na visão materialista nossa, ela seria a pessoa menos importante entre todos. E para o Chico, ela foi a mais importante, porque ele enxergou como ela fazia as coisas, e não o que ela fazia. Que ela fazia com verdadeiro amor, como nós vemos um Chico, Madre Teresa e tantos outros, que passaram a vida dedicando-se. E só para encerrar, nós diríamos, eu não consigo me dedicar como eles, minha encarnação está perdida. Nós aqui nos identificamos como pessoas ainda sofríveis, na possibilidade de perdoarmos e amarmos o próximo. Que será de nós? Eu diria, o que seria de nós se não houvesse a reencarnação? Estaríamos eternamente guindados a viver nesta pobreza espiritual, mas graças à possibilidade de evoluirmos ininterruptamente através
das reencarnações. E graças a uma doutrina que esclarece algo que tinha que ser colocado em nosso entendimento. Que o verdadeiro valor está naquilo que nós sentimos pelos outros e não naquilo que nós mostramos parecer. E graças a isso, nós temos a possibilidade de dormirmos tranquilos, de desencarnarmos tranquilos, que cada um, dentro de sua possibilidade, está dando o seu melhor. E se o seu melhor for o pior, é ainda o que você tem de melhor para dar. E doe. Mesmo que você saiba que o suco de laranja não tem nada a ver com você, porque um dia este homem, possivelmente numa oração, agradeça um copo de suco de laranja que ele ganhou de alguém que não teve coragem de olhar para o seu rosto. A doutrina procura nos passar isto. E só para encerrar, quando os apóstolos percebiam que Jesus se aproximava do seu momento de ir embora, né, que seria preso, eles ficaram inquietos e inseguros com a ausência do seu líder e perguntaram: mestre, quando o senhor não estiver aqui, como é que nós vamos nos conhecer? Nós precisamos ter um símbolo, precisamos ter uma marca, um gesto, alguma coisa que nos identifique, como hoje nós encontramos religiões que se identificam pelo cabelo, pelo vestido, pela cruz, pela filosofia. Procuramos nos identificar, e os apóstolos queriam saber de Jesus. Como é que nós vamos saber quem é cristão? Como vamos nos conhecer? Esperando que Jesus talvez lhes desse um gesto, um símbolo, um tal do logotipo para que se conhecessem, e Jesus simplesmente disse: os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Então nós nos identificamos pela forma de agirmos com o próximo. Esta tem que ser a nossa identificação. Agradeço muito a vocês a oportunidade que me deram de retornar às palestras presenciais e que a gente possa refletir nesta frase que Ananias disse para o Espírito: eis-me aqui, Senhor, que dentro de nossa modéstia a gente esteja sempre pronto, mesmo que seja como um vaso de plástico, para sermos também um vaso escolhido. Muito obrigado.